A gente sabe que os minifigs ficam fortes na academia. Mas o que será preciso para criar o minifig mais forte de todos? Você pode dar a ele esse tronco bombado aqui. Mas ele ainda precisa ficar mais forte. Dá pra usar massinha pra fazer uns braços musculosos. Tá bem amaldiçoado. E já é mais forte que esse cara aqui. Mas quer saber? Nenhum desses dois pode ser realmente o mais forte. Mas se a gente pegar esses tubos amarelos que parecem bananas e conectar a esse tronco articulado com molas, aí está. O cara agora é literalmente o mais forte de todos. Nem dá mais pra chamar de minifig. Se você quiser fazer uma cirurgia num minifig, não dá. Ele não tem órgãos. Então, vamos melhorar ele. Primeiro, vamos dar um cérebro suculento para pensar em coisas incríveis. Agora um esqueleto firme e forte. Agora ele tem que tomar cuidado para não quebrar os ossos. Depois, vamos colocar umas vísceras. Uau, não tem muito espaço para isso. Também precisamos arrumar lugar para esse coraçãozão aqui. Acho que assim serve. Agora ele tá bem mais realista. Mas ainda tá faltando uma coisa, uma alma. Só que eu não faço ideia de como fazer isso em Lego. Gente, se vocês souberem como seria uma alma de Lego, comenta aí a ideia. Os minifigs não são esses. Existem muitas versões do Coringa, mas essas duas são quase idênticas. A diferença é que uma custa 7 vezes mais. Se a gente pintar o cabelo dele de verde escuro, trocar as mãos por azuis e retocar a calça com marcador, ficam praticamente iguais. Outro upgrade fácil é pegar um Stormtrooper branco e pintá-lo de cromado. Ele vai parecer a versão de $120. Agora bora transformar esse Batman normal em um Batman disco incrível. É só usar uma caneta dourada no traje, colocar papel dourado atrás da capa e pronto. O Batman mais brilhante da história. Vamos testar as vibes de discoteca dele na pista de dança. Caramba, o cara tem estilo. Guinness mesmo? Peraí, na verdade é um botão do YouTube. Valeu mesmo, galera. Se você inverter as mãos, girar as pernas 180 graus e por fim rodar a cabeça, vai acabar criando essa minifigura super bizarra. E isso abre espaço para mais truques estranhos que você nem sabia que precisava. Essa minifigura tem mãos no lugar do quadril. É assim que eu imagino que as pessoas que andam de moto são por baixo do capacete. Se tiver essas pecinhas em formato de macarrão sobrando, dá para empilhar várias delas e criar esse formato bizarro e usar como pescoço da minifigura. Imagina como seria fácil colar nas provas com isso. E essa é uma minifigura ampliada, a maior de todas. Mas se você trocar a cabeça dela por uma minifigura normal, vai acabar com duas minifiguras que parecem totalmente infectadas. E por fim, se você pegar o rosto e usar uma minifigura, é quebrando recordes do Guinness com ela. E aqui está a minifigura mais larga do mundo. Parabéns, cara! Mas você sabia que também dá pra fazer a mais alta? Então bora ver como fazer isso. Primeiro eu peguei essa peça que estende o torso. Agora ele tem 4 mãos em vez de 2. Depois vou colocar essas pernas bem longas da minifigura do Avatar. E pra finalizar esse cabelo bem esquisito. E pra fechar com chave de ouro. Beleza, agora ele tá 2 vezes mais alto que uma minifigura normal. Agora bora montar mais minifiguras que batem recordes, tipo essa aqui, que tem a maior cabeça do mundo. E essa outra, a menor cabeça. Tá, mas tá claramente faltando alguma coisa. Pronto, agora sim. Aqui está a minifigura com a cabeça mais longa e pra finalizar, que tal uma minifigura com o maior número de cabeças? Essa aqui tem 5. E olha que nem chegamos no limite. Aqui está a minifigura com os braços mais longos de todos. Esse é o homem mais gordo. Ele tá parecendo que vai sair voando. E agora vamos construir a minifigura mais rica. Ele tem muito dinheiro, pedras preciosas e joias. E bora dar um iate pra ele. Não acredito! A gente ganhou um prêmio. Na verdade, isso aqui é uma peça de cobertura de bolo de chocolate, tá? Pronto pra mais uma rodada de ideias? Sim, ele tá pronto. Então, pra começar, eu fiz uma mão customizada de argila. Outro material bem simples que dá pra usar é um marcador permanente. Finalmente dá pra desenhar um nariz e uma minifigura. Depois você pode usar uma furadeira pra transformar uma minifigura em acessório. Primeiro prende a minifigura num torno e faz um furo na cabeça. Pera, o quê? Depois disso, é só colocar um ganchinho no buraco. E sua minifigura comum virou um chaveiro. Ou então, dá pra colar um imã nas costas dela e usar como imã de geladeira. Tá, encomendar essas portas de madeira pra geladeira foi uma péssima ideia. E pra finalizar, dá pra criar personagens customizados. Pra deixar eles mais reconhecíveis, é só imprimir um adesivo personalizado em papel comum e colar na minifigura. Uma minifigura ampliada e usar no lugar da cabeça vai criar a minifigura mais assustadora e rastejante de todas. Dá também pra pegar uma minifigura e apertar na mão até todas as peças se soltarem completamente. Agora desafio você a inventar um truque pra cada uma dessas peças. Olha
olha só o que eu fiz. Pra cabeça, dá pra encaixar ela dentro de um pneuzinho e depois usar como roda pra carrinhos. Se você tiver essa peça transparente, é só colocar em cima da cabeça da minifigura e pronto! Agora ela parece um astronauta. Se você pegar um elástico e prender dentro do torso, depois encaixar os braços da minifigura nele, dá pra criar poses únicas pra minifigura. Tipo essa aqui, que tá lutando pra segurar um monte de cachorros quentes. E essa outra, recriando aquela cena do Homem-Aranha. Depois peguei 4 mãos de minifigura e alinhei todas no formato de uma estrela. No final ficou parecendo uma estrela de ninja. E agora dá pra jogar ela. Pro torso, você sabia que se colocar faróis no lugar do quadril e uma placa arredondada, vai parecer uma minifigura gordinha? Você também vai precisar de pernas curtas pra dar certo. E se trocar o quadril por uma peça de suporte, dá pra criar poses super únicas pras pernas. Aí eu usei esse truque pra montar uma cena de karatê bem legal. Pra fazer as pernas, dá pra pegar antenas, encaixar em peças de grade e depois prender pinos nelas. E pronto! Você tem pernas estranhas que giram pra qualquer lado. Pera, o que é isso? Pra fechar, tenho outra dica pra fazer as pernas. É só colocar pinos normais dentro das pernas da minifigura e vai parecer um bumbum gigante. E tem muitos outros truques malucos que dá pra fazer com peças de minifigura. Então comenta aí qual é o seu truque mais bizarro e o que mais dá pra fazer com uma minifigura. Bom, dá pra esmagar ela com um martelo. A internet da minifigura caiu. Você pode bater no liquidificador. Depois peguei uma chave de fenda e um parafuso e enfiei bem no meio do torso da minifigura. Tentei destruir pisando nela. E até passei um trem de Lego por cima. Aí, peguei uma faca da cozinha, esquentei com um maçarico e cortei ela no meio. Nossa, tá derretendo. E o cheiro tá horrível. Depois joguei um avião Lego enorme nela. Ou até o planeta inteiro. Depois, coloquei ela num estilingue e disparei direto no amiguinho dela. Eu tinha esse rojão guardado desde o Natal, então amarrei uma minifigura nele e acendi o pavio. Tentei lançar ela junto com o fogo de artifício, mas foi um fiasco total. Só tombou pro lado. Aí, joguei ela na água e olha só, ainda tá sorrindo. Depois enchi um copo de acetona, mergulhei a minifigura e o rosto simplesmente desapareceu. Por fim, coloquei ela no congelador. Depois a gente confere isso. Usei ela como boneco de teste de colisão pra esse carro do Speed Champion. Depois simulei um vórtice e joguei a minifigura lá dentro. Uau, parece que tá dançando ou sei lá. Atirei nela com um elástico. Depois com uma Nerf pequenininha. Mas aí percebi que tinha uma Nerf ainda maior. Então atirei de novo. Depois usei material de escritório pra torturar ela, tipo uma tesoura. Ou um grampeador. Ele tá grampeado pra sempre. E pra finalizar, bora tirar a minifigura do congelador. Parece até um picolé. Vamos esquentar um pouquinho. E se essa é horrível, tá entediado? Enche uma tigela com água e se desafia a acertar um trick shot. E dá até pra usar um separador de peças como catapulta pra lançar uma minifigura. Beleza, acho que isso conta. Também dá pra empilhar minifiguras uma em cima da outra, pra ver até onde consegue ir antes delas caírem. Ou então alinhar todas as suas minifiguras e simular uma batalha épica que não tem propósito nenhum. Também dá pra usar minifiguras como pinos de boliche. Não acredito! Como é que só o Huggy Wuggy sobreviveu? Dá também pra montar uma catapulta rapidinho e lançar uma minifigura contra outra. Ou pra uma cesta de basquete. Dá até pra provar uma minifigura. Uau, tem gosto de frango. Isso me deu a ideia de fazer uma torta de minifigura de Lego. Então é só colocar a massa na assadeira e usar as minifiguras como recheio da torta. Agora é só levar ao forno. E aqui vem a parte mais importante. Elas derretem a menos de 100 graus Celsius. Então não passe desse limite ou vai queimar a torta. Bora conectar uma minifigura a um soprador de folhas e ver se ela sai voando. Você tá entediado, pode desenhar uma expressão customizada de morte anunciada numa minifigura. E por fim dá pra usar tinta pra criar uma minifigura personalizada. Hoje eu vou fazer a Pomni. É só pintar os botões de amarelo e as mangas de branco. E olha, eu já fiz várias minifiguras inspiradas na Pomni até agora. E tenho que admitir, tô ficando cada vez melhor nisso. Beleza, acho que a torta tá pronta. Alguém aí tá com fome? Outro jeito incrível de usar minifiguras é fazer experimentos com elas. Então peguei uma faca e cortei uma minifigura no meio pra ver o que tem dentro. Uau! Agora a gente pode aprender anatomia de Lego. E pro próximo experimento comprei o laser mais forte do mundo.
Tá vendo? Tá escrito perigo, então deve ser potente. Mas será que ele consegue furar a cabeça de uma minifigura? Beleza, esperei uns 5 minutos e só queimei o olho dele. Tá bom, talvez eu consiga fazer um furo no torso. Funcionou! Agora bora para uns truques mais úteis com minifiguras. Você sabia que se tiver uma minifigura com capa, dá para usar como cortina de chuveiro? E dentro do chuveiro, dá para colocar uma minifigura toda amarela. Vai parecer que ela tá pelada. Se você trocar a cabeça de uma minifigura pela de um esqueleto, vai parecer que ele tá usando uma máscara de Halloween. E se pegar a minifigura com um corpo de esqueleto, dá para construir uma máquina de raio-x, colocar ele dentro. Agora parece que tá no hospital. Outra coisa que dá para fazer com o esqueleto é trocar a cabeça dele por um sapo de Lego. Coloca ele de 4 e agora parece um cachorro esqueleto. Se você tem essas minifiguras com fantasias de animais, dá pra montar cenas que quanto mais você pensa nelas, mais percebe como elas são bizarras. Pra criar essa cena onde parece que 2 minifiguras estão dormindo na mesma cama, é só usar essa peça simples de Lego, colocar a cabeça de uma minifigura nela e encaixar dentro de uma peça de farol. Dá pra colocar 2 cabeças na cama e cobrir com um cobertor. E usando a mesma peça de Lego, dá pra criar uma minifigura com um pescoço super longo, espiando você no banheiro. E sim, eu sei que você tá no banheiro agora, então fique esperto, porque pode ter uma minifigura te observando. Usando essas pecinhas azuis inclinadas, dá pra montar uma cena onde parece que a minifigura abaixou as calças pra tomar uma vacina. E se você colocar as perninhas separadas perto do vaso, dá pra montar uma minifigura que senta no vaso e fica bem melhor do que só colocar ela sentada por cima, igual eu fiz aqui. Mas agora, se eu usar essas peças em formato de cone marrom, parece que a minifigura fez muita força no banheiro. Tá bom, galera, antes que alguém reclame, consegue adivinhar quem é esse? E que tal usar uma minifigura para algo útil, tipo segurar cabos? Uau, encaixa perfeitamente. E se você tiver uma minifigura super rara e cara, dá pra colocar numa corrente e usar como colar pra ostentar. E já que estamos falando de correntes, dá pra conectar 2 minifiguras e transformar isso num brinquedo anti-estresse giratório. Tá, eu não faço ideia de como brincar com isso, mas dá pra girar bem rápido, ou até usar como arma. Agora bora pra mais ideias aleatórias. Dá pra conectar 2 minifiguras e usar como prendedor de dinheiro, ou como suporte de celular, ou até como colher de sorvete, ou como pazinha de limpar cocô. E pra finalizar, dá pra usar como dispositivo de proteção contra cachorros assustadores. Mas o cachorro nem ligou. Aí me desafiei a reutilizar todas as partes de uma minifigura numa obra. Então usei as mãozinhas dela como prendedores de roupa pra segurar camisetas suadas no varal. Ou dá pra encher o fundo de uma placa com várias mãos e usar como tapete ou até como telhado. Os braços são um pouco mais complicados, mas se você tiver aquela lanterna de minifigura colecionável, dá pra trocar as mãos dela pelas mãos de uma minifigura normal. Agora você tem uma minifigura super forte e uma outra super fraca. Tá parecendo um T-Rex agora. E dá até pra usar a cabeça no lugar de uma bola de basquete pra acertar uma cesta de 3 pontos. O torso também é difícil de reutilizar, mas eu usei como perna pra essa mesa e até que ficou decente. Já as perninhas da minifigura parecem até um pão, então eu fiz uma torradeira e um pãozinho usando 6 pernas. Ou dá pra fazer essa estátua, onde usei uma perna como nariz. Agora o quadril, sinceramente, não sabia o que fazer no começo, mas depois percebi que ele parece uma peça de tirolesa. Então, peguei uma corda especial de Lego, fiz 2 torres e agora ele pode deslizar por aí. E por fim, dá pra conectar várias minifiguras em círculo e criar uma pulseira. Beleza, vamos testar se cabe na minha mão. Caramba, ela quebrou. Vamos tentar de novo. Esse é o meu momento favorito do dia. Bom, depois de 100 ideias, eu já estava muito exausto, mas consegui criar essa ideia especial, a número 101. Aqui está o exoesqueleto mais complexo de todos. Usei braços de droides para fazer uma estrutura que segura tudo no lugar. Ele também tem uma armadura de metal na frente, uma garra robótica numa das mãos e na outra está segurando uma arma gigante com uma luz em cima. Ele ainda tem um lançador de foguetes no topo, que na real é feito com binóculos de Lego. Este é um tijolo de Lego comum, e pisar em um é uma das piores dores da vida. Mas na verdade a Lego tem várias peças que parecem ainda mais dolorosas. Esta aqui é uma peça chamada Cheese Slope, e tem esse formato triangular pontudo. Então vamos testar primeiro. Não perfura muito, não? E se eu pisar num minifig? É mais como uma massagem. E o Darth Vader? Parece doloroso. E um separador de peças? Só tem essa ponta, então... E animais? Tipo um gatinho? Ou um tubarão? Ok, esses doeram bastante. E uma casca de banana? Tá, eu sei que não vai doer, mas achei esse pneu gigante e preciso testar. Nossa, é como pisar numa nuvem.
Ok, até agora todos doeram um pouco, mas nenhum foi mortal. Então, decidi criar um eu mesmo, pegando uma furadeira e cortando um tijolo comum da forma mais dolorosa possível. E depois de um bom tempo ficou assim. Um tijolo ilegal que literalmente estoura um balão. E eu não vou pisar nele até... você apertar o botão de inscrever-se. Vai, agora. Ah, obrigado. Agora vamos pisar nele. Ok, acho que temos um vencedor. Segundo brinquedo para um minifig de Lego. Este é o minifig mais antigo da Lego. Tem 52 anos, só 4 partes. E não tem pernas, mãos, cotovelos, nem braços. E nem rosto tem. Cara, o que a Lego tava pensando? Isso me deu a ideia de procurar outros minifigs recordistas. Este é o minifig mais caro, o Mr. Gold, que custa $7.500. Então só vou poder comprar um quando eu tiver 1 milhão de inscritos. Mas posso pegar um minifig comum e transformá-lo em casa mesmo. Caramba, parece até o C3PO. Depois que ele secar, dou a ele um terno chique, um chapéu e um cajado com diamante. Pronto, criei o minifig Lego mais caro de todos. E este é o mais pesado, com 30 gramas. 3 vezes o peso de um minifig normal. Se você é fã de Ninjago, pode encontrar o minifig Garmadon numa das revistas. Ele tem 4 braços, o que já é um recorde por si só, mas ele pode ser ainda mais útil montando o minifig com mais acessórios do mundo. Ok, eu basicamente adicionei todos os acessórios que eu tinha até não caber mais. Agora ele tem um tutu, uma cenoura, uma motosserra, asas, uma mochila gigante com uma caneca, uma frigideira, uma planta e na cabeça um cachorro quente e um cupcake. Esse minifig quebra 2 recordes ao mesmo tempo. Não só é o mais baixinho, como também o mais irritante de todos. Estes são os minifigs mais esportivos. Um deles acerta cestas e o outro é um boxeador profissional. Mas e o minifig mais rápido? Vamos testar a velocidade de um comum. Vai, corre! Ok, sinceramente, muito lento para ser recordista. Então fiquei pensando em como criar o minifig mais veloz de todos. A primeira ideia que me veio à cabeça foi colar o minifig numa bola de tênis e colocar dentro dessa Nerf Gun, que na verdade é um canhão de brinquedo para cachorro. Agora posso atirar com ela, e ele oficialmente se torna o minifig mais rápido do mundo. Nesse ponto, ele é mais rápido que um cachorro. Isso conta como recorde? Se você derrubar todos os seus Legos no chão por acidente, este produto estranho da Lego pode te ajudar. Basicamente é uma pá, e você literalmente pode recolher todos os Legos com ela. Acredite ou não, esse é o único propósito desse produto existir. Então vamos testar quanto tempo eu levo para limpar essa bagunça. Pronto, limpei. Uau, a Lego basicamente inventou substitutos para as minhas mãos. Este é o maior tijolo de Lego já feito. Cabe um ser humano inteiro dentro dele. E se a Lego fizesse um caixão, provavelmente seria assim. O segundo maior tijolo é este aqui. Parece muito com um tijolo comum, mas na verdade é um compartimento de armazenamento. E dentro dele tem um tijolo 4 vezes maior que um tijolo duplo. E detalhe, eles são compatíveis. Agora de volta aos tijolos originais da Lego. Uma peça 2x4, uma 2x2 e uma 1x2, e por fim, a 1x1. Todas elas se encaixam perfeitamente umas nas outras. Mas a menor peça de Lego já feita na verdade não é nenhuma dessas. É essa minúscula aqui dos anos 80 chamada Modulex. E eu comprei um punhado dela. Vamos ver o que dá pra montar. Ok, é uma mini casinha com 2 janelas e um telhado marrom, com uma chaminé feita de 2 tijolinhos minúsculos. Tá, essa aqui parece mais um... Este aqui é um carrinho de corda retrô que vem nessa caixa incrível. Ele tem uma chavinha que, quando girada, faz o carro andar pra frente. Ok, gente, isso é tão antigo que nem sei se ainda funciona. Não é possível, funciona perfeitamente. Não. Outro carro antigo que comprei foi esse buggy de praia, que tem uma vela única usada para windsurf. Assim, o minifig pode pegar umas ondas. Mas a minha parte favorita é essa peça de suspensão funcional. Ela tem uma mola dentro, e graças a isso, o carrinho consegue passar por terrenos irregulares. E sinceramente fica muito estiloso. E se você quebrar o carro sem querer, pode usar essa peça de elevador. Quando você empurra a alavanca, ela levanta o carro para você consertar. Outra peça legal é este mapa do Tesouro Pirata. Espera, tá vazio. Como assim, Lego? Mas se você colocar uma gota d'água nele, ele revela a localização de um tesouro escondido, o que é uma função muito legal. Por fim, existem até peças que fazem som e acendem, como uma sirene policial funcional. Dá pra transformar qualquer carro num carro de polícia, até um caminhão de lixo. Ok, essas peças não quebram nenhum recorde, então deixo pra vocês decidirem qual é a mais legal nos comentários. Este é o menor animal de Lego, uma simples abelhinha impressa. Estes são 100 aranhas comuns de Lego, mas também comprei várias dessas aqui que brilham no escuro. E quanto aos animais mais caros? Este é um golfinho comum que custa $5, e este é um golfinho transparente pelo qual eu paguei mais de 60. Caramba, parece que é feito de água. E neste saquinho aqui está o GOAT dos animais caros, a cabra, que custa $100.
O maior animal de Lego é esse dinossauro enorme, com dentes afiados, pernas articuladas e bracinhos curtos. Mas o recurso mais legal é este botão que, quando apertado, faz os olhos dele brilharem em vermelho. Enfim, agora me desafiei a construir um aeroporto em microescala em menos de um segundo. Acho que eu sou bom nisso mesmo. Temos um terminal, uma torre de controle com antena e prato de satélite no topo, uma pista de decolagem e pouso com pinos e luzes e esse mini carrinho de bagagem. Mas nenhum avião pousou em Micropolis ainda. Então, vamos testar com esse mini avião pulverizador. Agora, vamos tentar com um avião de passageiros. Boa! Esse pouso foi suave, mas e se tentarmos pousar um enorme avião cargueiro beluga? Sinceramente, não sei o que eu esperava. Agora, quando a construção é tão pequena, até um isqueiro parece uma grande ameaça. Então, para proteger essa cidade, precisamos construir instituições. Começando pelo Corpo de Bombeiros, que tem essas janelas altas e um poste para os bombeiros deslizarem. Eu até fiz um caminhão de bombeiro com uma escada que mexe e um helicóptero que voa de verdade. Uau, isso é tipo um QI de 1000 na construção. Também fiz esses bombeiros usando 3 pecinhas e um pino prateado como capacete. Espera, como eles vão descer o poste se não tem mãos? Nossa, um homem caiu e não consegue levantar. Construa um hospital e vá para o resgate. Ufa, não esquenta, ele tá bem. Agora vamos construir uma delegacia usando placas azuis e peças transparentes, inclinadas como janelas e pinos arredondados pretos para o primeiro andar, um policial e um carro de patrulha. Por fim, a cadeia com correntes como grade. E temos todas as nossas instituições em um só lugar. Espera, acho que usei uma técnica de construção ilegal sem querer. Ah, não, Mr. Briggs. Cara, não leva embora, não. Como toda cidade, a nossa também precisa de pessoas, mas nem toda minifigura serve. Todos estão ansiosos para explorar Micropolis. Mas a verdade é que minifiguras comuns são proibidas na cidade. Então eu comecei a vasculhar todas as minhas prateleiras para achar a menor possível. Que tal esse adolescente, ou esse bebê, ou só a cabeça do bebê? Mas aí eu achei essas nanofiguras. Elas são tão pequenas que você precisa empilhar 3 para chegar no tamanho normal. Mas isso é trapaça. Então precisamos usar a criatividade e criar nossas próprias minifiguras. Que tal empilhar 3 pinos, um em cima do outro? Até que parece uma minifigura. Então comecei a montar para povoar minha cidade, começando com um prefeito usando um terno azul marinho. Depois fiz um monte de microfiguras NPC aleatórias. Essa é uma celebridade local com um traje dourado feito de peças de flor. E ela tem uns 30 seguranças por aqui. Isso que é segurança. E você também pode modificar os pinos. Esse aqui vai ter um bigode. E se você colocar outro pino, parece um chapéu de cowboy. Esses aqui parecem uma família perfeita pra mim. Muito fofos. Também fiz a família Simpsons. Uma sereia com as cores certinhas, o Shrek, o Bob Esponja e o Patrick. Acho que já fiz gente o suficiente. Vamos fazer a checagem final. Caramba, tem um cara pelado. Agora me desafiei a construir 15 microveículos. Começando com esse carro vermelho que só usa uma peça de patins e até parece um relâmpago McQueen. Não tem como errar com esse aqui. Agora vamos ver se dá pra fazer um Cybertruck em microescala. Dá sim, e só com 2 peças. E não tem janelas, então não dá pra quebrar. E uma limusine? Essa aqui usou 9 peças e agora celebridades de Micropolis podem dar uma festa nela. Queria ser famoso como eles. E temos uma escavadeira para todas as necessidades de construção de Micropolis. E vamos também fazer um trem-bala para ir de um lado da cidade para o outro rapidinho. E eu fiz os trilhos usando essas peças de grade. Agora podemos testar a velocidade desse trem de um ponto ao outro só colocando ele nos trilhos. E esse trem precisa treinar mais para cumprir o trabalho. Ele mal consegue ficar nos trilhos. Vamos construir veículos aéreos agora, como esse enorme avião comercial para voos baratos, helicóptero e balão de ar quente para passeios sobre Micropolis. Parece até altas aventuras. E por fim, um foguete com sua própria plataforma de lançamento. Isso aqui é o Space Yee, não o X, se é que me entende. E por fim, temos os veículos aquáticos e vamos testá-los nessa bacia. Aqui está um navio cargueiro para levar comida para Micropolis. Bom, acho que hoje não vai ter comida pelo visto. Esse cruzeiro de 3 andares que comporta pelo menos 8 microfiguras. Ah, não, acho que estão se afogando. Ainda bem que temos um salva-vidas com seu próprio microjet ski para salvar os passageiros do desastre. Tá bom, crise evitada. Eu também fiz esse iate caro. Aí ele foi afundado pelo navio pirata. E por fim, eu construí esse navio dentro de uma garrafa. E surpreendentemente, é o único barco que realmente flutua. Esse é o menor tijolo oficial de Lego chamado Modulex.
É difícil de encontrar e, se você der pra uma mini figura, parece que ela tá construindo uma casa de Lego. Tá bom, a primeira casa de Micropolis está pronta, mas isso não é o suficiente. Então lá vai uma casa simples de tijolos. E por fim, vamos fazer uma vila super moderna com um visual arredondado e chique no topo de uma colina. E tem piscina e carros esportivos na frente. Mas os cidadãos de Micropolis também precisam de um distrito comercial com uma paisagem de prédios. Então eu fiz um conjunto de Nova York para representar isso. Ficou bem legal, mas só precisamos dessa parte aqui. Agora tá perfeito. Já parece com aqueles arranha-céus enormes que você vê em centros comerciais. Aí me inspirei e construí um monte deles. Começando pela torre espiral futurista, feita com várias placas quadradas que você pode girar para dar um efeito super legal. Esses aqui são feitos com uma técnica de construção lateral e peças de grade para parecerem janelas. E esse é simplesmente feito com peças brancas e translúcidas empilhadas. Esse prédio translúcido tem ranhuras super legais que separam os andares e por dentro tem um elevador. E acho que, sem querer, construí um arranha-céu amaldiçoado usando peças de teia de aranha. E também esse prédio estiloso feito de peças lisas. E para proteger o dinheiro dos cidadãos, construí esse banco com um visual antigo. E não podemos esquecer do trajeto diário para o trabalho. Então, para facilitar, construí essa ferrovia que atravessa todo o distrito comercial. Para finalizar, adicionei uma academia ao ar livre para os cidadãos conquistarem o corpo dos sonhos. E um Walmart para todas as compras do dia a dia. E voilá, nosso distrito comercial está todo pronto. Mas toda a cidade precisa de cores neon à noite. Então botei essas luzinhas para simular esse clima. Ficou parecendo a Night City de Cyberpunk. Vamos para uma rodada rápida de técnicas ilegais de construção que você pode usar para construir em micro escala. Primeiro quero usar a peça favorita de todo mundo, a salsicha. Então vou pegar ela emprestada rapidinho e usar para construir a ponte Golden Gate. Cara, eu sou um gênio do Lego. Depois fiz esse arranha-céu futurista que é ilegal. Mas essas janelas redondas ficaram incríveis. E para dar um contraste, fiz um campo de trigo usando mãos. E muita gente já viu aqueles aquários gigantes dentro de shoppings que são super imponentes. Então eu fiz uma versão micro. E esse peixinho, infelizmente, nunca vai sair daqui. Esse caminhão de combustível usa uma técnica ilegal com eixo na base. E isso mostra que peças transparentes podem criar a ilusão de uma obra de arte moderna. E por fim, a torre não tão estável que até parece a CN Tower de Toronto. E aquela capa de álbum do Drake. Espera, acho que tá faltando alguma coisa. Espera, acabei de perceber que os cidadãos de Micrópolis parecem meio deprimidos. Então, depois de pensar um pouco, decidi construir um parque de diversões para eles. Começando por uma roda gigante que fiz usando rodas de carruagem e peças de farol. Mas acho que alguns visitantes são pequenos demais para esse brinquedo. E esse escorregador aquático gigante que todo mundo pode aproveitar, junto com esse carrossel que gira. Mas aí pensei em algo para os cidadãos mais velhos, para distraí-los da tristeza inevitável. E decidi construir a esfera de Las Vegas. Usei uma peça em forma de hemisfério para isso. Olha só, estão promovendo Lego. E depois dessas atividades, os cidadãos vão ficar com fome. Aqui está um KFC, um Starbucks. E para os amantes da alta gastronomia, o lendário Panera Bread. Mas todas as mesas parecem vazias. Também construí uma loja da Apple para microfiguras gastarem seu dinheiro. E ela vende os iPhones e MacBooks mais novos. Olha só, já tem gente na fila do novo iPhone. Por último, construí uma loja da Gucci para os cidadãos comprarem e ostentarem seus looks novos. E acho que é só para os preços microscópicos. E eu não podia deixar a cidade sem uma loja da Lego. Então aqui está uma que vende os maiores sets de todos. Como esse set de mapa artístico que fiz com duas peças. O set da Torre Eiffel feito com uma mão e uma placa. E esse set do Titanic feito com uma placa vermelha escura, placa preta e peças lisas. E uma placa branca com 2 pinos amarelos. Pronto. Esses sets parecem sets de Lego para minifiguras mesmo. E terminamos todas as atrações. Aí decidi construir algo que toda cidade grande tem. Um zoológico. Começando com uma rodada rápida de 20 animais. Aqui um crocodilo que eu fiz com placa, peça lisa e uma inclinada. Um tigre que tem garras no lugar das pernas. Meio bizarro. Um rinoceronte com chifres móveis feitos de 2 peças. Uma girafa que usa uma torneira como cabeça. Um gorila feito com peças do Among Us. Um canguru quadradão com pernas esquisitas. Um pavão com penas feitas de folhas de planta bem bonitas. Uma tartaruga feita com uma peça de skate e um pino redondo. E é pequena demais para se preocupar com canudos de plástico. Uma ovelha com rosto e olhos feitos de binóculos. Elefante. E usei uma técnica de construção lateral para as orelhas dele. Um tucano com um bico feito de peça inclinada. Um papagaio colorido. Um leão marinho preguiçoso com presas. Um pinguim com uma peça de nadadeira assustadoramente precisa. Aí eu fiz um leão, e a boca dele é feita de uma peça de flor. Um coelho estilo Big Chungus, ficou muito maneiro. Um touro com cara de bravo e chifres enormes. Agora vamos colocar os animais no zoológico. Eu fiz um terreno gelado bem legal pro pinguim e o leão marinho. Uma savana pra girafa e pros pássaros. E um lago pros crocodilos. E tá pronto.
Cidades precisam de lugares para curtir a natureza, como parques. Então, vamos construir uma versão em microescala do Central Park. Primeiro, precisamos de um gramado verde. Agora vamos plantar árvores, mas de Lego. Vamos começar com essas árvores que fiz usando peças de torneira e mãos. E elas parecem meio mortas. Essa é uma árvore simples, e eu usei uma peça de balão para ela. Depois, usei peças verdes de bola técnica para essas árvores mais robustas. Você também pode fazer árvores, empilhando peças de disco e depois empilhando umas sobre as outras. E essas duas eu fiz usando a técnica Snot. Achei essa peça de base que parece uma árvore de Natal. Uma escova de cabelo que parece uma árvore no outono, uma linda árvore de cerejeira. E essa peça de coroa verde também parece uma árvore que você com certeza encontraria no Minecraft. E por fim, essa obra-prima feita de sapinhos. O Central Park tem 18 mil árvores de todos os tipos, e nós fizemos umas 20 árvores únicas de Lego. Pro parque, vou botar uma cerca ao redor da área e finalizar com o arco da entrada principal, mas o parque tá meio sem decoração. Então usei essas peças de diamante azul para representar uma fonte funcionando. E o que é um parque sem um lago? Então eu vou só... Pronto, bem melhor! Agora essas senhoras podem curtir a yoga matinal no parque. Para proteger Micropolis, vamos construir uma base militar completa. Aqui está o prédio principal, e o nome dele vai ser Octágono, e tem janelas minúsculas feitas com a parte de trás das peças de farol. Esses são os alojamentos que eu fiz para os soldados morarem, e eles vão precisar de uma área de treinamento com um circuito de obstáculos, que inclui pneus pesados, uma área de lama para rastejar e uma peça inclinada como escada para chegar na linha de chegada. Bases militares precisam ter armas. Então aqui está o helicóptero feito com peças de binóculos cinza, 2 jatos de combate com peças de grade nas laterais e vários tanques prontos para atacar. E por fim, eu quis dar um poder de fogo de respeito para o exército. Aqui está o canhão eletromagnético futurista, feito com um lançador de projéteis. Esse aqui se mexe e pode atirar em qualquer direção. Pronto, a base militar está armada e preparada. Mas será que vai sobreviver a um teste com Nerf? Uau, os tanques viraram e as aeronaves foram destruídas. Nerfs claramente são pay to win. Agora nossa cidade está completa e está na hora de montar tudo em uma unidade só, conectando todas as partes com ruas feitas de peças lisas e peças de grade para os cruzamentos e juntando o toboágua com a área da praia. Então, vamos dar um clima de festa por aqui. Caramba, acho que simulei o primeiro desastre na cidade de Micropolis. Uau! Foi muito dano só com um canhão de confete. E isso me deu uma ideia para testar mais desastres. Que tal um gato? Vamos ver se Micropolis aguenta um ataque do Catzilla. Acho que gatos grandes não são problema para a cidade, porque esse gato foi tão cuidadoso que nem derrubou nada no caminho. E como próximo desastre, eu tenho esse meteoro enorme que fiz com 5.000 peças. E eu vou jogar isso na cidade. Caramba! Ainda tem alguns prédios de pé. E por fim, eu quis simular uma enchente. Então levei a cidade toda para fora e trouxe muita água comigo para criar uma onda nível tsunami. Bom, vamos ver no que dá. Não vou mentir, o poço ficou incrível. Cara, isso afogou a cidade toda, mas as lojas ainda estão abertas. E acabou a destruição por hoje. Tenho que admitir, fiquei um pouco triste de destruir nossa cidadezinha, mas também foi meio satisfatório. Mas na próxima, então vou criá-las por conta própria. Adivinha quem é o primeiro na roda da desgraça? Personagens do GTA 6. Existem muitas interpretações dos fãs de Jason e da Lúcia, mas eu vou recriá-los a partir desse pôster, começando com uma folha em branco. Primeiro, vamos dar ao Jason calças K, uma regata do Luke Skywalker, além da cabeça do Skywalker com um boné da cabeça do seu irmãozinho. Mas isso meio que me machucou. A Lucia vai usar um par de jeans rasgados e uma blusa rosa como qualquer um. E eu encontrei o personagem mais oposto pro rosto dela, Rachel Green de Friends. Mas a expressão brava se encaixa muito bem. Não seria GTA sem armas. Então dei a eles um par de pistolas. E caso você não tenha notado, Lucia tem um objeto estranho na perna, uma tornozeleira eletrônica. Então eu coloquei uma placa 1 por 1 para representá-la. Eu também fiz um carro exótico dos campeões de velocidade para eles poderem se livrar de todos os seus crimes. Quando o GTA 6 sair, Jason e Lucia provavelmente já vão estar muito velhos, então é assim que vou deixar eles horríveis. Vou pegar a cabeça do seu avô emprestada e colocar no Jason. E vou usar essa cabeça que parece o rosto de uma senhora idosa a Lucia. Claro que não podemos mais confiar em pessoas idosas com armas, ou elas podem atirar acidentalmente no carteiro. Agora, eles só podem roubar pessoas idosas. Tá bom, os visuais horríveis deles estão prontos. A seguir na nossa roda da desgraça estão... personagens do circo digital. Kane e Pomni, feitos de Lego. Eu quero muito mostrar a versão amaldiçoada onde eu combino a Pomni e o Kane numa minifigura, mas vamos recriar suas versões normais primeiro. A maior característica do Kane é a cabeça barra boca barra olhos. E eu vou fazer uma versão com peças de tijolo, que vai no corpo de algum tipo de apresentador. Então eu tenho o perfeito aqui, finalizando com calças pretas e bastão. E o Kane tá pronto pra conhecer a Pomni. Então eu vou tentar fazer a Pomni do zero, usando essa minifigura em branco. E é mais ou menos assim que ficaria. Então eu comprei um pouco de argila, cortei a argila azul e vermelha em tiras e transformei num chapéu de bobo da corte.
Na verdade, eu tô bem orgulhoso disso. Mas vamos personalizá-lo usando minhas habilidades artísticas e pintar o restante dos detalhes, como o rosto, roupas e sapatos. E tudo pronto. Acho que eu capturei perfeitamente o rosto paranoico dela. A Pomni e o Kane já estão horríveis, mas eu quero deixá-los ainda mais estranhos. Então, encontrei essa cabeça oblonga e coloquei um rosto de palhaço deprimido. É como se ninguém risse das piadas deles há anos. Vamos tornar isso ainda mais estranho. Eu vou usar essa peça. Então agora, o Kane e a Pomni estão juntos num corpo só. Eles literalmente têm 2 cérebros em um. Será que eles vão conseguir usar isso a seu favor nas Olimpíadas Horríveis? Outro personagem que eu gosto muito é um desgraça, é o Minecraft. Então, no começo existia o Steve, e depois veio a Alex. Agora temos Nur, Sunny, Ari, Zuri, Makina, Kai e FA. Mas a Lego ainda não lançou suas versões de plástico, então eu vou recriar a Makina. Olha, ela é deslumbrante. Para isso, só precisamos combinar o arqueólogo e a minifigura amarela. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Então vamos começar com as calças roxas básicas. E depois de adicionar um torso, mãos e uma cabeça, posso finalmente dizer que tô completamente insatisfeito. Então, eu imprimi uns detalhes pra ela e agora eu gostei de ver. Pontos extras por esse toque especial. Então finalmente podemos começar a encontrar esses blocos. Mas sabe o que mais me assusta no Minecraft? Raposas. Quer dizer, esqueletos. Então, depois de matar o Steve, ele foi direto pra Makina. Ele começou a minerar ela e foi aqui que eu ajudei ele. Usei essa ferramenta de perfuração com uma ponta que gira super rápido. Bom, não tem como a Makina sobreviver quando a gente consegue ver até as entranhas dela. Tem que existir algum tipo de tesouro. Uau, as entranhas dela estão cheias de pedras preciosas. Então, o esqueleto continuou minerando ela. Mas sabe de uma coisa? Como uma boa minifigura estranha, a Makina ainda tá viva. O próximo personagem que eu vou fazer é... Então tem o Lego, e também tem o Lego Fortnite. Mas e o Lego Fortnite no Lego? Existem muitos personagens no Lego Fortnite, mas os que vou recriar são esses 4 aldeões recrutados: Carl Reef, Silas, Slush e Yeti. E o motivo de eu escolhê-los é que a Lego já tem quase as mesmas minifiguras. Agora você pode se gabar com seus amigos que você tem minifiguras do Lego Fortnite. Ainda mais quando vem com um conjunto de cabelo e acessórios. Ele fica bravo quando tá careca. Agora eles estão prontos para coletar recursos. Como fazer 4 versões amaldiçoadas separadas é muito trabalho e eu tô doido pra destruir umas coisas. Primeiro vou combinar os 4 em 2 minifiguras grandes e horríveis. Isso é tipo um Megazord que deu errado. Mas na verdade quero acabar com um só, então vou usar uma pistola de calor pra juntar todos eles. Tá derretendo muito rápido. Nossa, estão quentes e quase pingando. Eles também estão grudados, então não dá pra separá-los, não importa o quanto tente. E as versões horríveis deles estão prontas. Vamos pro próximo. Então a próxima pessoa que eu vou recriar, quem vamos recriar a seguir, vou usar essa cabeça genérica com um chapéu roxo mais uma calça marrom. E bum, terminamos. Olá, Ozivert. Quase. Pra finalizar o visual, eu peguei um diamante do brinco da minha mãe e colei na testa dele. E depois de montar rápido, temos isso. Então, o Lil Ozzy tem que se transformar num lobisomem malvadão com um diamante gigante na testa. Então, só precisamos de um lobo. Mas eu não tenho muitos animais. E acabei de perder um esquilo. Mas, na verdade, tenho um dinossauro. Eu preciso das pernas de dinossauro dele. Depois vou fazer um novo corpo pro Ozzy. E o Lil Ozzy estranho tá pronto. Dá uma volta. Legal. Vocês já viram uma cambalhota assim? Tá bom, agora podemos recriar aquela cena do videoclipe. Nossa, isso é demais. Agora que crucificamos todos os personagens, tá na hora da maior competição de Lego de todos os tempos, as Olimpíadas Horríveis, onde eles vão enfrentar desafios extremos e lutar uns contra os outros pra ganhar a peça de Lego estranha que vai desfazer a maldição. Mas pra deixar ainda mais intenso, nesse desafio final, eu vou fazer os meus próprios efeitos sonoros. Então, esses são todos os nossos competidores horríveis, prontos para as Olimpíadas Horríveis e para competir pela única peça de Lego estranha em todo o universo de Lego. Então vamos montar tudo com uma plateia. As regras são simples. Primeiro, vamos ter uma rodada eliminatória com o Gordon Ramsay estranho, que tem um chicote delicioso. Mãos enormes para carregar um croissant enorme numa panela. E o mais importante, olhos nas costas para ver tudo. Aí, o Mr. Beast estranho, que tem um corpo de dinossauro e dinheiro nas costas, vai fazer um desafio simples de corrida até o Gleason. E quem tocar nele primeiro, ganha. Então vamos começar as provocações. Você tem 2 cabeças, mas 0 cérebro. Essas Fortnites estão queimadas. Você simplesmente não foi feito pra isso. Cadê as suas mãos? Sai da minha cozinha. E depois de receber o cheque por gritar com as pessoas, ele foi embora. Comecem o desafio do Gleason.
Imediatamente, vemos que todos têm dificuldades. Os avós estão muito velhos. A Maquina é um zumbi, então ela só quer cérebros. A Rihanna começou rápida, mas se enrolou nas próprias pernas. Mas os avós usaram um código de super salto e acabaram na tocha. Mas agora estão mais perto da linha de chegada. Comini usou um bug para se teletransportar para perto da linha de chegada. E eles tocam no Glizzy ao mesmo tempo. E enquanto discutiam quem era o vencedor, um foguete pousou na pista. E em cima dele, Elon Musk. Quem reconstruir o foguete da SpaceX vence. E como os avós estão com dificuldade até com o controle remoto da TV em casa, Comini vence com facilidade. Piu. E assim, Comini ganhou o prêmio. E bum, eles voltam aos corpos normais. Mas o Kane gostou tanto dessa peça que simplesmente saiu voando, deixando a Pomni sem nada, como sempre. E enquanto eu mando as minhas criações para celebrities, quero agradecer a todos por assistirem até o fim. Por favor, vejam os meus outros vídeos. Se cuidem, tchau, tchau. Obrigado. Bora construir. Nossa primeira vítima é o Ben Aslart, 31.800.000 inscritos. Vi um vídeo dele onde ele transformou um ônibus escolar e isso me deu uma ideia. Fazer o mesmo com esse set de Lego Fortnite. Bora tirar o balão e os assentos para abrir espaço para as melhorias. O ônibus do Ben tinha um sofá azul, então fiz um laranja aconchegante. Também botei uma máquina de fliperama, uma piscina na parte de trás e painéis de chão. No ônibus do Ben tem um escorregador que sai do teto, então peguei esse aqui e finalizei a reforma do ônibus. Agora é só colocar o teto de volta e testar se o escorregador funciona. Esse é o Preston. Ele tem cerca de 28 milhões de inscritos e para essa construção eu quero achar um torso que combine. Aí eu pego essa cabeça e esse cabelo castanho escuro. E claro, pernas brancas. E assim ficou o visual. Eu vi um vídeo onde o Preston pregou uma peça no irmão mais novo dele no Minecraft, construindo um canhão de TNT e explodindo a casa dele. Então acho que vou recriar essa cena em Lego. Imagina que o irmãozinho do Preston se esforçou para construir essa casa irada no Minecraft. Aqui temos um telhado de madeira, paredes de pedra, mas eu tenho a reviravolta perfeita. Um monte de blocos de TNT. Vamos encher a casa dele de TNT e deixar tudo maneiro. Se é que me entende. Então vamos nessa! Opa, essa tinta ficou boa! Pegadinha feita! Espero que ele não fique bravo e que isso fique só como uma brincadeirinha. Bom! Eu sabia que vocês estavam nas minhas paredes! São os Gêmeos Stokes! O conteúdo mais famoso dos Gêmeos Stokes é sobre lugares secretos, que vão desde uma loja de conveniência secreta dentro de uma parede, até quartos escondidos que ninguém jamais encontraria. Pros bonequinhos, eu usei essas pernas azul escuras e torsos com jaquetas vermelhas. E pro lugar, como eles adoram criar tantos lugares secretos, eu resolvi fazer uma piscina usando esses blocos azuis, com direito a trampolim e guarda-sóis. Agora os Gêmeos Stokes podem chamar os amigos para um dia relax na piscina. E, eu já sei o que vocês vão dizer. Essa piscina tem uma entrada secreta para um cômodo subterrâneo escondido. Que cômodo, você pergunta? Um cinema secreto, com direito a pipoca e tudo. Eu fiz esse suporte para segurar um smartphone como tela. Agora, depois de toda a diversão na piscina, os Gêmeos Stokes e os amigos podem curtir uma sessão de cinema super secreta. Agora temos o Ryan Trahan. Ele tem uns 17 milhões de inscritos. Vamos começar pegando esse cabelo cacheado estiloso e o tronco de camisa branca do minifig do Paul Walker e encaixar nessa cabeça sorridente. Depois, vou botar as pernas de um bonequinho corredor, porque ele é corredor. Também vou montar um óculos de realidade virtual para completar o visual. Vou usar o MetaQuest 2 como referência. Vamos ativar o headset do Ryan e transportar ele talvez para o circo digital? A confusão já começou. O Ryan tá em versão Lego e a Pomni e o Jax não fazem ideia do que tá rolando. Nossa, o Ryan tem uma versão digital agora. Ele virou um bloco e tá só curtindo com o Kane. E quem é o maior YouTuber do planeta? O MrBeast. E qual é a maior minifigura? Essa aqui. Então vou usar ela para recriar o MrBeast. Começando pelo cabelo. Vou tirar a cabeça dele inteira e refazer com um penteado personalizado, usando peças marrons curvadas no topo para ficar igual ao estilo dele. E encaixou certinho. Agora, bora cuidar do rosto. Ele sempre faz umas caras meio estranhas na vida real. Então, vou pegar um marcador e desenhar uma expressão meio estranha. Aí está! Ficou bem legal se quer saber. E pro bigode, eu vou... Isso aí! No torso, eu reconstruí tudo usando peças pretas. E claro, vou colocar um adesivo personalizado gigante com o logo do canal dele para completar o visual. O MrBeast tá pronto!
Bom, o MrBeast é famoso pelo quê? Ele sempre dá quantias absurdas de dinheiro para desconhecidos. Então, boneco gigante, dinheiro gigante. Eu montei uma nota enorme pro MrBeast, usando várias peças verdes e ladrilhos brancos para as letras. Com essa grana, ele deve conseguir comprar a cidade Lego inteira. E aqui está a Clean Girl. Eu usei um torso rosa, pernas pretas e esse cabelo loiro. E aqui está ela na versão Lego. Falando em limpeza, recentemente tive que lidar com um entupimento monstruoso na pia. Não era um entupimento qualquer. Primeiro, bora tirar essa gosma misturada com um tufo gigante de cabelo. Nota mental, nunca mais cortar cabelo na pia. Depois de tirar a primeira camada nojenta, hora de ir mais fundo. Parece argila. Espera, é o meu Bionicle. Como que isso foi parar na pia? Bom, a parte difícil já foi. Agora é só limpar tudo. Espuma mágica ao resgate. Depois de um último enxague, tá novinho em folha. Esfregar nunca foi tão satisfatório. De nojento a praticamente impecável, né? De volta para a exposição e longe das pias. Agora temos o ZHC, com 28 milhões de inscritos. Esse cara manda muito bem em pintura e customiza iPhones e iPads de um jeito incrível. E eu vou escolher algo que combine com o talento dele na hora de montar o minifig. Botei calças pretas, um torso azul ciano bem estiloso e um cabelo espetado turquesa. Além disso, um pincel e uma paleta de tinta. Mas isso tá fácil demais. Parece que tô trapaceando e não representa a criatividade dele de verdade. Então, bora melhorar isso. Primeiro vou preparar o boneco com um primer, porque vou mergulhar ele em tinta amarela. Depois, pego esse outro cabelo e transformar essa cor sem graça num turquesa vibrante. Quando isso estiver pronto, vou desenhar o rosto do ZHC no minifig usando um marcador. Agora, bora pintar o torso no mesmo tom turquesa do cabelo. Primeiro, uma camada de primer para ativar a cor. E pronto, o torso finalizado! Ficou meio rústico, mas tá valendo. Agora vou pegar essas calças de gamer pra ele. Não combinou. Então, bora respingar um pouco de tinta nas calças pra mostrar que arte pode ser uma bagunça. Como se já não estivesse bagunçado o suficiente, né? E por fim, pra deixar ele super único, imprimi um adesivo personalizado com um design de camiseta e o boneco tá pronto. Agora temos o A-Rec, também conhecido como Eric Decker, com 15,5 milhões de inscritos. Para montagem, usei as pernas de um boneco surfista e o torso do Stanley Hudson, do set de The Office. Achei um cabelo estilo tigelinha, mas tive que dar um jeitinho com o secador para combinar melhor com o estilo do A-Rec. Para recriar as botas Crocs da Mischief da foto, usei as pernas do surfista, adicionando suportes amarelos e peças arredondadas. Mas não ficou com aquele visual emborrachado então. Fiz um par usando massa amarela para ficar mais parecido. Inspirado em um dos vídeos do A-Rec, onde ele contratou 100 seguranças para causar o caos, decidi recriar essa cena em Lego. Montei o boneco do A-Rec, junto com um esquadrão de seguranças. Agora ele tem um pequeno exército para protegê-lo. Mas será que vai ser suficiente contra Glorp, Toot, Melt, Glib, Oglob e Jeremiah? Vamos posicionar todos eles e deixar a batalha mais épica de todas começar. Da próxima vez, A-Rec devia contratar mais seguranças. Peguei esse novíssimo iBrick 16, ainda na caixa. Tô vendo essa nova função, Lego? O bloco é todo modular e precisa ser montado. Acho que isso significa que a Lego tá planejando lançar mais módulos personalizados no futuro e aumentar a vida útil dos iBricks. Mas, por enquanto, o bloco em si é bem legal. Mas eu quero focar mais no MKBHD. Vamos montar uma minifigura pra ele. Pro torso, escolhi um moletom azul vibrante com uma camiseta vermelha por baixo, um rosto bem animado e um cabelo preto encaracolado. E assim encerramos a resenha. Esse foi o Marques Brickley. Até a próxima! Agora vamos fazer uma meia? O quê? Ah, isso é o logo de um youtuber? Eu sabia! Só tava brincando com vocês. Sox Animation, um youtuber com 1,74 milhão de inscritos, faz vídeos de listas tier e comenta sobre eventos da vida real com os amigos, sempre com seu estilo cartunesco único. Peguei um corpo laranja do set Everyone is Awesome, pés brancos e um rosto bem cartunesco e sorridente. As pernas também são laranjas, mas como não achei nenhuma com meias, fiz as minhas próprias usando tiras de papel colorido para combinar com o tema do Sox. Pro personagem Uff, criei uma cabeça única inspirada no tapete do Twister, usando papel e bolinhas coloridas e coloquei na minifigura do Bruce Wayne. Pro Juicy, usei o moletom vermelho de um dublê da Lego e combinei com calças pretas. Em vez de uma caneca, usei um bloco amarelo arredondado como o bico branco de um canudo para representar a cabeça de suco dele. Pra TBVG ou TEIBs, combinei pernas marrom escuras, um torso preto e uma cabeça do Thanos com um layout de botões X e AB no olho. Com isso,
Maravilhoso! O elenco tá pronto pro show. Agora precisamos de um estúdio de gravação. Construir uma sala de podcast simples com microfones, um computador e celulares na mesa. O cenário tá pronto. Outra categoria do YouTube que dá pra recriar em Lego é ASMR. Esse é o som de bananas de Lego. E esse é o som de um bonequinho de Lego se afogando.